Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente. Essa é a nossa terceira aula do curso de Sistemas Operacionais. E nessa aula nós iremos explicar para vocês como que a gente pode modificar aquele programa que a gente viu na aula anterior para fazer com que ele carregue um kernel na nossa memória, na memória do nosso computador, ok? Então nós iremos usar aí a int13 da BIOS, tá? Nós vamos colocar um trechinho de código aí dentro do nosso código da aula passada. Esse código vai fazer com que a BIOS carregue setores para a memória, que no caso vão ser... esses setores eles vão conter o nosso kernel, e esse kernel ele vai ficar na memória em um determinado endereço. Mas calma lá que não é só isso. Nessa aula nós iremos também aprender como fazer a depuração, como debugar a BIOS, tá? Existem basicamente dois métodos para debugar a BIOS. Eu vou escolher o método mais antigo, mais tradicional, que é o método usando debug printf, tá? Então, eu não vou usar o método que usa o GDB, tá? Porque o GDB você tem que carregar duas vezes a tabela de símbolos, é um procedimento complicado. Eu vou discutir um pouco sobre isso com vocês, mas nós não iremos usar esse método, iremos usar o método do dprintf, que também é um método bastante eficiente, bastante interessante de usar, tá? E ele não vai funcionar só para BIOS emulada, que é a BIOS do QEMU, né? A gente vai ver na aula que não é qualquer BIOS que você consegue rodar com um emulador. A BIOS que você vai rodar com o emulador, ela tem que ser específica para o emulador que você está usando. Então, no caso, nós iremos baixar e compilar a BIOS do QEMU. Eu tenho também a BIOS do projeto ZET, compilada, né, que eu compilei com o compilador Watcom. Eu vou rodá-la com o QEMU, vocês vão ver que ela não vai funcionar, tá? Mas a BIOS compilada, a BIOS do QEMU compilada, a gente vai conseguir depurar, ok? Então vamos para essa nossa terceira aula de sistemas operacionais, espero que vocês gostem e aproveitem bastante a aula. Bom, então vamos começar matando aí a curiosidade de vocês, né? E fazendo aí o disco de boot, né? Da nossa segunda aula, a partir dos códigos em assembly, tá? Como esses códigos em assembly não precisam do LD, não precisam de link edição, eles podem ser gravados direto no disquete, tá? Eu posso fazer isso no Cygwin, por isso que eu iniciei o Cygwin aqui, né? Então, cd aula 02, dá um ls aí. Você vai ver aí que você tem o bootsect, você tem o kernel, né? Você tem o bootsect.asm e você tem o kernel.asm. Eu vou apagar o bootsect, tá? E vou apagar o kernel, tá? Então aqui a gente tem os arquivos que você tem naquele arquivo bootsect.tgz que você baixa do site lá francês, né? Então aqui a gente tem o bootsect.tgz que você pode baixar aí na sua máquina e você pode descompactar. E aí a gente vai seguir essa receita aqui para fazer a montagem dos nossos arquivos, que vão ser dois, né? Kernel e bootsect. Kernel vai ser um arquivo que vai ter 69 bytes, tá? E bootsect vai ser um arquivo que tem 512 bytes, tá? Ok? O restante dos bytes que eu vou gravar vou gravar dois setores do disco, né? Um setor de 512 bytes, que é o bootsect, tá? O bootsect tem que ter 512 bytes, por quê? Né? Porque no finalzinho ele tem aquela assinatura A55, tá? Que eu falei na aula anterior, tá? Já o kernel não precisa dessa assinatura, então eu posso simplesmente gravar o segundo setor do disco com esses 69 bytes aqui, não tem problema nenhum, tá? Então vamos aí à montagem, tá? Eu vou abrir meu Cygwin aqui, eu vou diminuir o tamanho da janela aqui, tá? Então vamos lá. NASM -f bin -o de output, tá? bootsect.asm, tá? ls-la, ele vai me dar aí o bootsect, tá? Então vocês podem observar aí que o bootsect foi criado em 3 de novembro, que é o dia de hoje, de 2021, né? E contém 512 bytes aí, tá? Próximo arquivo que nós iremos
montar vai ser o arquivo do kernel. Então, nasm-fbin-o kernel, kernel.asm, tá? ls-la, vamos olhar o kernel, ele tem aqui 66 bytes. Aqui deu 69, aqui deu 66, né? Vocês podem olhar, mas não tem problema nenhum, tá? Isso pode acontecer porque a gente está usando um montador, um port do montador aqui no caso do Windows, tá? Bom, feito isso daí, o que nós iremos fazer, né? Iremos utilizar o cat para construir a imagem do disco. Então, cat bootsect, né? Kernel. Vou concatenar esses dois arquivos com um monte de zeros. Então, /dev/0. O arquivo resultante eu vou passar como input file, né? IF, né? O IF vai ser o arquivo resultante dessa concatenação aqui, tá? Agora, o duplicate data vai ter um output file que vai ser flop A. Esse flop A é um arquivo, tá? Bytes per sector 512, count igual 2880, tá? Gravei aqui, ls-la, vamos olhar aqui, o meu flop A está com o tamanho de um disquete aí de 3,5 polegadas, né? O disquete que eu mostrei na aula de ontem para vocês, ok? Feito isso, podemos rodar o box, tá? Para fazer a simulação. Posso mexer na CPU, mas não vou mexer só em disk boot aqui, tá? Vou escolher o meu arquivo. Então, o meu arquivo ele vai estar em C2 pontos, Cygwin64, home, Ronaldo, OS, né? Aula 2. Vou mandar mostrar todos os arquivos aqui. Vamos pegar o arquivo de 3 de novembro, né? Ó, flop A, 3 de novembro de 2021. Abrir, tá? Tipo de flop 1.44 MB. Write protection aqui é irrelevante, tá? Inserido, e aí eu dou OK. E aí eu dou Start para começar a minha simulação, tá? O que eu devo observar? Isso daqui, ó. Chargement du kernel, kernel is speaking, tá? Então, parte em francês aqui, parte em inglês, vocês podem mudar essas mensagens depois, tá? Então, a simulação é isso daí. Agora, vamos entender o que o código faz, tá? Então, vamos à nossa segunda aula de sistemas operacionais. Na verdade, a terceira aula, né? A primeira foi só sobre como configurar o ambiente. Vamos à terceira aula aí que vai explicar como fazer o carregamento do kernel, tá? Como fazer o setor de boot que carrega o kernel, ok? Bom, pessoal, então da mesma maneira que nós fizemos na aula anterior, nós iremos testar agora em uma máquina real o carregador de inicialização do nosso sistema operacional PPAM e esse setor de boot, né, ele não apenas vai exibir uma mensagem na tela, como fazia o setor de boot anterior, ele vai carregar um outro setor de boot, né, um outro setor do disquete na memória, né? E esse outro setor vai ter o nosso kernel, ok? Então, iremos ligar a máquina aqui, tá? Esse Flatron Engine aqui é do próprio monitor, tá? Aqui nós estamos fazendo Power On Self Test, testou a memória, né? Tentou botar pelo disco flexível, não conseguiu, botou pelo disco rígido, verificou o CD-ROM e pronto. Carregamos o sistema operacional MS-DOS, certo? Então, como nós fizemos na aula anterior, eu irei utilizar aqui o disco que tem o backup das minhas aulas, ok? Vou inserir esse disco no CD-ROM. E para manter as coisas organizadas, eu vou acessar,
tá? O diretório OS. Então CD OS, tá? Vou dar um dir aqui. E eu vou criar um diretório aqui, aula 1. Então, mkdir aula 01. Ok? Se eu der um dir de novo, né, vai aparecer aqui o aula 01. Os diretórios no MS-DOS são como as pastas no Windows, tá? É a mesma coisa. Agora eu vou mover para o diretório aula 1 o flop a imagem do flop que nós criamos na aula anterior. Então move flop A C2 barra OS barra aula 01. Então o arquivo ele foi movido, tá? Então no MS-DOS o comando move move um arquivo de um diretório para o outro. No Linux é mv, tá? Em seguida nós vamos acessar o nosso CD-ROM, tá? Então para acessar o CD-ROM é D2 né? Eu vou entrar na pasta OS, CD OS. Veja que ele está acessando o CD-ROM, tá? Vou dar um CD aula 02, vou dar um dir, tá? E aqui nós temos a imagem do flop A, tá? Então eu vou copiar, copy, flop A, C2 barra OS, tá? Por que isso? Porque vamos deixá-lo na raiz, tá? Porque na raiz do diretório C2 barra OS tem o how write, tá? E aí nós já fazemos a gravação do disquete de boot, tá? Ele está lendo o CD-ROM, copiando o arquivo, um arquivo copiado, beleza, tá? É a única coisa que eu precisava no momento nesse CD-ROM. Então eu vou retirá-lo aqui, tá? Guardá-lo num saco plástico aqui para ele não riscar. Descobri esses dias aí que tem uma máquina que faz o polimento de CDs, né? Às vezes se você tem um CD riscado aí na sua casa e que não lê mais, você consegue poli-lo e voltar ali esse CD. Bom, então aqui, né, a gente tem o how write e tem o flop A que nós acabamos de copiar, certo? Vamos pegar um disquete aqui aleatório, tá? Nenhum desses disquetes tem dados, então não preciso me preocupar. Vou inseri-lo no drive, tá? Aí eu preciso lembrar como é que usa o how write, né? Então how write menos help. Então menos F file menos V drive, né? Então how write menos F menos D inserte um disquete formatado no drive A e press enter. Eu esqueci de falar para vocês na aula passada que existem duas formatações de disco, tá? Existe a formatação física e a formatação lógica. O que eu expliquei para vocês, tá? A divisão em trilhas, setores e faces, é o que a gente chama de formatação física, tá? Então o disco ele já vem formatado fisicamente da fábrica. Tá? Quando você cria um sistema de arquivos no disco, tá? Você e diz lá onde que é a FAT, onde que é o diretório, né? Onde que estão os arquivos, né? Isso daí é chamado formatação lógica, tá? Então o disco ele já está formatado fisicamente, então é só dar Enter aqui, tá? Veja que eu acendi a luz do Drive A aqui, tá? E estou gravando a imagem no meu disquete, ok? Bom, terminada a leitura, veja, ele deu aqui, ó, Sector Not Found, tá? Então, se ele deu Sector Not Found, esse disquete aqui, ele deve ter um bad sector, tá?
Então ele não serviu aqui para a gente fazer nosso experimento. Vou deixar ele de lado aqui, inserir outro disco aqui, repetir o processo, tá? Então, all right. All right, menos F, flop, A, menos D, A, dois pontos. Veja que ele está demorando um pouco mais, né? Parece que vai dar certo. Vamos aguardar. Setor não encontrado. Bom, aparentemente não é um problema do disquete, né? Porque se dois deram o mesmo problema, tá? É pouco provável que o problema seja o disquete. Mas enfim, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou rebootar. Isso pode ser feito com reset ou com Ctrl Alt Del, tá? Se eu apertar Ctrl Alt Del, eu rebooto minha máquina, tá? E agora vamos verificar se realmente aí o disquete boota, né? Aí, deu certo, tá? Ó, carregamento do kernel, chargement du kernel, kernel is speaking, tá? Então deu certo. Então o problema realmente não era do disquete, tá? O problema era do All-Right aí que se confundiu, tá? Mas pode acontecer do problema ser no disquete, o disquete pode ter um setor ruim, um bad sector, tá? A gente vai falar dos bad sectors quando a gente estiver discutindo o FAT, tá? Então aí, isso aí mostra para vocês o teste na máquina real, ok? Vamos então agora começar a explicação, né, de como fazer um setor de inicialização, né, um MBR, aí, um Master Boot Record, né, um setor de inicialização aí, né, que vai ficar incumbido não só de exibir uma mensagem na tela, mas também de carregar um kernel num determinado endereço de memória especificado aí, né? Então esse carregador de inicialização ele vai ficar no setor lógico 0 do disco flexível, né? Ou seja, no primeiro setor do disco, tá? E esse carregador de inicialização ele vai ter 512 bytes, ele vai ser um programa de 512 bytes, ele vai ser o bootsect.asm que a gente montou agora há pouco, tá? Então bootsect.asm ele é o carregador de inicialização, né? E ele vai carregar o kernel, né? O kernel.asm, tá? Ele vai carregar o kernel, né? Que é o objeto do kernel, né? O kernel.asm é o arquivo fonte, o kernel objeto, ele vai carregar esses bytes da memória no endereço, um determinado endereço especificado, tá? Então, além de exibir uma mensagem carregamento do kernel, ele vai exibir a mensagem kernel is speaking, quando o kernel terminar o seu carregamento. O kernel ele vai ficar no segundo setor do disco flexível, tá? Então, o que nós iremos fazer na aula de hoje? Nós iremos analisar o carregador de inicialização, o bootsect.asm, vamos explicar o bootsect.asm linha por linha, e depois nós iremos explicar esse primeiro kernel em assembly, né? Que é um kernel bastante rudimentar e que vai exibir a mensagem kernel is speaking, tá? Então veja bem, ó, são duas fases, né? Na verdade, 3 fases. A primeira fase, a int19 da BIOS vai carregar o setor de inicialização, o bootsect, né? Ele vai carregar para aquele endereço fixo que eu falei para vocês na aula anterior, ou seja, 0x7c00, né? Esse é o endereço real de memória onde o bootsect vai ser carregado. Aí o controle vai ser passado para essa posição de memória, essa posição de memória vai chamar int13, que é a int do disco, né? E essa int do disco vai carregar os demais setores do sistema operacional para a minha memória num determinado endereço especificado e passar a bola, passar o controle para o kernel, né? Então, o controle vai da int19 para o setor de inicialização e do setor de inicialização para o kernel, tá? Então, o que nós iremos discutir na aula de hoje, né? O programa de carregador de inicialização, né? O programa carregador da inicialização, que é o bootsect.asm, nós vamos discuti-lo linha por linha, tá?
Vamos discutir a organização de memória, né, com o kernel carregado na memória. Tá? Vamos discutir esse primeiro kernel muito rudimentar que apenas exibe uma mensagem aí, que kernel is speaking, como vocês viram, né, no início da aula. E o teste, o carregamento, o teste, a compilação, a montagem e o teste desse programa ele já foi mostrado aí no início da aula para vocês. Tá? Então vamos discutir agora o fonte linha por linha. Tá? Então, na aula passada a gente explicou como que acontece o boot, né? Ou seja, a int19 vai carregar o setor de inicialização de um determinado dispositivo de armazenamento, né? Que está lá no setup, na sequência de boot, tá? Carrega isso daí para a memória no endereço fixo e passa o controle, passa a bola para esse endereço fixo executar. Nessa parte, né? Veremos um programa de inicialização mais refinado, que depois de exibir uma mensagem, carrega na memória um kernel muito, muito rudimentar e passa o controle para esse kernel. Né? Então, esse setor de inicialização não só vai exibir uma mensagem, como vai chamar a int13 para carregar o kernel aí. Tá? Mais uma vez, vamos tornar o exemplo bastante simples, como sempre, né? E o kernel ele só vai exibir uma mensagem. Tá? O setor de inicialização ele tem 512 bytes, o nosso kernel 66 bytes, tá? Então vamos começar falando do programa carregador de inicialização. Esse programa ele é muito semelhante ao programa do capítulo anterior, mas a gente vai colocar linhas extras, né? O que essas linhas extras elas vão fazer? Elas vão chamar a int13 da BIOS para ler o segundo setor do disquete, já que o primeiro setor é o MBR, né? Elas vão chamar a int13 da BIOS para ler o segundo setor e carregar esse segundo setor no segmento extra, né? No ES, um determinado endereço que está no ES, tá? E passar o controle, né? E dar um jump para esse ES aí, para que o kernel assuma o controle da máquina, né? Ou seja, o controle vai passar do carregador de inicialização para o kernel, tá? Então vamos analisar agora linha por linha como que é o carregador de inicialização. A primeira coisa que você vê aí é um define base 0x100, né? O que é esse base? Tá? Esse base é o endereço do segmento de memória onde o kernel vai ficar. Tá? Então veja que eu vou colocar o kernel num segmento diferente do segmento de inicialização. Tá? E a primeira instrução do kernel ficará, portanto, em base 2.0000. A gente já viu essa notação de endereço com segmento e offset na aula passada, né? Então, o endereço real em que o kernel vai ser carregado vai ser o endereço 0x1000. Por quê? Porque você pega o endereço do segmento, desloca 4 bits para a esquerda, então esse 100 vira 1000, e soma o endereço do offset. Como eu dei o arg0 aqui, tá? Então, a primeira instrução vai ser o jump start, e o jump start vai ficar no endereço 0000. Então, a gente já pode dar uma olhadinha no mapa de memória aqui, né? Então, no mapa de memória, a gente tem o setor de boot. Esse endereço aqui é fixo, não dá para mudar, né? Ah, professor, parece que esse endereço está diferente, né? O endereço é 0x07c0, né? Mas aí, esse não é o endereço real de memória, esse é o endereço do segmento, tá? O endereço real de memória é 0x07c00. Esse último zero aqui faz com que esse endereço fique sendo o endereço real. Então, o setor de boot é carregado nesse endereço real aqui, ele vai executar, tá? E aí, ele vai passar o controle para o kernel. Em qual segmento está o kernel? Está nesse endereço real aqui de memória, no segmento, né? No segmento 0x100, ok? Então, observe, né, que o endereço real do boot, né, não mudou. Né? Aliás, ele nunca muda, ele é sempre pré-definido, ele é pré-definido pela int19. Então, sempre que você der boot na máquina e a sua BIOS ela tiver uma int19 e o endereço para onde a int19 vai te mandar foi esse daqui, você vai vir para cá. Tá? A menos que você mude o código-fonte da BIOS e coloque outro endereço, você vai vir para esse endereço aqui. Então, esse é o endereço pré-definido, ele é o endereço fixo. Tá? Na maioria dos PCs aí. Tá? E agora, né? Observe que o endereço
dos demais segmentos, né, segmento de pilha, segmento de código, segmento extra e segmento de dados, vale o mesmo valor de antes, né? 0x é 0x07C0, né? Esse é o endereço do segmento, tá? Como eu disse para vocês, o endereço real de memória tem um 0 a mais, né? O endereço real de memória é 0x7C00, né? Perceba que aqui, tá? Você tem um 0 a menos, tá? Porque é o endereço do segmento, tá? E o endereço real é o quê? 0x7C00, tá? Então, veja bem, né? O segmento de dados, né? O segmento extra, né? Então, ó, eu movi 0, essa constante aqui, ó, 0x07C0 para AX, tá? Movi AX para DS, movi AX para S. Então, CS está com esse valor, DS está com esse valor, ES está com esse valor, tá? Todos os segmentos estão com esse valor aqui, tá? E a pilha? A pilha eu defini em outro lugar, né? Eu defini da mesma forma que antes aqui. Então, a pilha ela está definida aqui da mesma forma que antes, né? Se você observar, né? A pilha está definida da mesma forma que antes. E aí, professor? Bom, e aí é o seguinte, né? Como utilizamos o arg00, né? O endereço da instrução jumpstart, né? O endereço onde essa instrução jumpstart vai ficar é 0x7c0, 0x7c0, que é o endereço do segmento, 0000, que é o endereço do offset, fazendo a conta dá 0x7c00, tá? Então o start vai ficar nesse endereço, tá? Agora observe o seguinte, que eu estou fazendo um include, né? Depois da instrução jumpstart, eu estou fazendo a inclusão de um arquivo útil.inc, né? Ou seja, se tem um código sendo montado, tá, entre a instrução jumpstart, que é essa instrução aqui, tá? Depois dessa instrução tem um código, tá? Que está nesse arquivo aqui. Então é como se eu estivesse fazendo um Ctrl+C e Ctrl+V desse arquivo aqui, né? É uma inclusão, certo? Então é como se eu estivesse colocando o código aqui mesmo, tá? Então tem um código aqui entre esse jumpstart aqui e esse move AX0x07C0, tá? Tem um código aqui entre esse start e essa instrução aqui, tá? E daí, né? Então o endereço dessa instrução aqui, né? Isto é, o endereço start, quanto que vale o endereço start? Quanto que vale esse label aqui? Todo label em assembly é um endereço, tá? Mas quanto que vale esse endereço? Ele vale 0x07c0, dois pontos, o tamanho em bytes do arquivo útil.inc montado, né? Então eu preciso saber quantos bytes tem útil.inc montado para eu poder somar no arg00, para eu poder saber o deslocamento, e aí eu tenho que fazer a conta 0x07c00, deslocamento, ou seja, multiplicar isso daqui por 10 e somar com o deslocamento, né? O deslocamento é justamente o tamanho do arquivo em bytes útil.inc, e aí eu vou saber qual que é o endereço dessa instrução aqui, tá? Então isso daqui é uma explicação de como funciona o montador NASB, tá? Tá, muito bem. E aí? O que tem no arquivo útil.inc? Bom, no útil.inc a gente colocou a função affiché, tá? Não tem nada mais do que isso. Então você observa o seguinte, né? Que você tem uma variável aqui, ó, chamada bootdrive, né? E a int19, né? Quando você sai da int19, em DL, você tem a unidade de disco que está sendo acessada, né? A unidade de disco onde foi encontrado o setor de boot, tá? Essa unidade fica em DL, tá? Então você vai salvar o DL na variável bootdrive. Então, esse colchetes bootdrive é um ponteiro, tá? Bootdrive é um ponteiro. Esse colchetes aqui em bootdrive é o conteúdo do ponteiro. Então você vai mover DL para o conteúdo do ponteiro bootdrive aqui, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai passar um parâmetro em SI, que é message debut, tá? Message debut, e vai chamar a função affiché, tá? Message debut é também um ponteiro, tá? Onde que está esse ponteiro? Message debut está aqui, ó. Né? É esse endereço de memória aqui. Né? Esse endereço de memória aqui tem vários bytes seguindo esse endereço de memória, e esses bytes são chargement du kernel, tá? E aí tem 13, 10, 0 aqui, tá?
A variável bootDrive está depois de messageDB, tá? Então, esse messageDB, né, termina aqui, é uma string terminada em 0, e depois dessa string terminada em 0 tem uma variável com valor definido que vai guardar o drive no qual estamos bootando, né? Que é o valor de DL, né? É o valor que está em DL. Eu peguei o valor que está em DL e coloquei em bootDrive, né? BootDrive, inicialmente, estava com 0. Por quê? Porque eu defini ele como sendo 0. Eu inicializei ele com 0 aqui, tá? Então, como a gente está usando define byte, o conteúdo de bootDrive, já que bootDrive é um ponteiro, né? Então o conteúdo desse ponteiro é 0, né? Isso aqui define uma posição de memória de 1 byte, tá? Define word define uma posição de memória com 2 bytes, ou seja, uma word tem 2 bytes. Então a é 1 byte, 55 é 1 byte, então aqui nós temos 2 bytes, define word 2 bytes. E aqui nós temos uma quantidade de bytes aqui, todos valendo a instrução NOP, cujo valor em decimal é 144, como eu expliquei para vocês na aula passada, tá? Muito bem. Agora, vamos examinar o que está acontecendo, né? Depois desse call a fichier aqui, o que acontece? Depois desse call a fichier, eu tenho esse código aqui que carrega o kernel, que vai carregar o kernel, tá? Então, nós vamos examinar com detalhes esse código agora, ok? Vamos lá. A primeira instrução que esse código executa é shore AX. Shore AX é a mesma coisa que AX-ECB0, né? Porque isso aqui é uma operação bit a bit, né? Shore AX vai zerar o registrador AX, tá? Então, o AH ele vai ficar valendo 0 e o AL vai ficar valendo 0. Por quê? Porque o AX vai valer 0. O AX ele é composto de AH e AL, né? Então, se eu zerei AX, eu também zerei AH e eu também zerei AL, tá? O número da função da interrupção da BIOS que eu vou chamar, ele geralmente fica em AH. Nas BIOS antigas ele sempre ficava em AH, tá? Ele sempre ficava em AH. Então, a função 00 da interrupção 13 da BIOS, o que ela faz? Ela reseta o sistema de discos, tá? Isso daqui eu peguei da Wikipedia, tá, pessoal? Então, quais são os parâmetros de entrada para int13, para a função 00 da int13? O AH, tá, é 00, né, porque é a função 0 da int13, tá? E o DL é o disco que eu tenho que bootou, tá? A DL é o disco que bootou, tá? Então eu vou resetar o disco que eu usei para bootar, tá? Certo? Então o valor de DL ele já está certo. Por quê? Porque ele veio lá da int19, então não preciso me preocupar com ele aqui. Só que eu salvei ele, né, nessa variável bootDrive aqui. Por quê? Porque a int13 pode mexer com DL, tá? Pode sujar o DL, então eu tenho que salvar o DL numa variável, tá? Muito bem. Quais são as próximas instruções, tá? As próximas instruções são, vão dizer, tá? Vamos colocar, vou empilhar ES, tá? Então vou fazer o empilhamento de ES. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar base em AX e mover AX para ES. Por quê? Porque a função da int13 que vai carregar os setores para a memória vai carregar os setores no endereço de memória que está apontado por ES. Vai carregar os setores no endereço apontado por ES 0000, né? Então vamos ver isso com mais detalhe, né? Então, o kernel será carregado no segmento ES, né? Por quê? Porque a int13 funciona dessa forma. A gente vai ver os parâmetros da int13 daqui a pouco, tá? Então, esse código até aqui, tá? Desse push ES até esse pop ES, vai fazer o carregamento do kernel, tá? E aí você vai dar um jump the word base 00, tá? Isso daqui é um long jump. Por que é um long jump? Porque base tem dois bytes e esse 0 aqui tem 2 bytes, tá? Então segmento offset. Então não é um jump comum, é um jump longo, né? Jump the word, né? The word por quê? Porque uma word ela tem 2 bytes.
Uma double word tem 4 bytes. Então, base tem 2 bytes e offset tem 2 bytes. No total são 4 bytes. 4 bytes é uma the word, tá? Isso aqui é um salto longo, tá? Salto longo para onde? Para o kernel, né? Então, a primeira instrução do kernel, tá? Vai estar na região de memória bases ES, né? Porque ES é igual a base. Por que ES é igual a base? Porque eu coloquei, ó, base em AX, movi a X para ES, tá? Então, ES está com o valor base, tá? Então, quando damos esse salto longo, saltamos para o endereço de memória em que o kernel foi carregado. Isso é, o endereço de memória ES 2.0000, tá? Muito bem. E quais são os parâmetros da int13, né, que nós temos que passar para a int13 para carregar setores para memória no endereço ESBX, tá? Bom, primeiro que eu quero carregar setores na memória para o endereço ES 2.0000, né? Então, o BX ele tem que ser 0. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar BX em 0, tá? Aí, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso saber qual que é a função da int13, tá? Que carrega setores do disco para a memória. A função da int13 que carrega setores do disco para a memória é a função 2 da int13. Então, a H tem que valer 2, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou mover a H para 2, tá? Por quê? Porque é a função 2 da int13, tá? Então, esse aqui é o parâmetro mais importante, porque o H define qual função da int13 que eu vou estar chamando, tá? O BX, ele é o offset de memória do segmento extra, onde eu vou carregar os setores, tá?Ksize, tá? Que é o parâmetro que está em AL, é o número de setores que eu vou carregar para a memória. Então,Ksize, no nosso caso, ele vale 1, tá? Se você voltar aqui, vamos voltar um pouquinho aqui. Quanto que valeKsize? 1, tá? Então,Ksize é o número de setores de 512 bytes a carregar para a memória, tá? Então, vamos lá.Ksize vale 1. Então,Ksize, que é o número de setores que eu vou carregar na memória, está em AL, tá? CH é o número do cilindro onde eu vou ler o setor, né? O disquete, gente, só tem um cilindro. Ele tem um cilindro com a face de cima e a face de baixo, tá? Que é o cilindro 0. Então, CH é 0, tá? O setor do cilindro, tá? Os setores no disquete são numerados 1, 2, 3, 4. Então, é o segundo setor que eu quero carregar. Porque o primeiro setor ele é o setor de boot, tá? É o MBR, é o setor que tá aqueles 512 bytes lá que tem a assinatura mágica lá, A55, e que tem que tem esse código aqui que eu vou gravar nele, né? O código que eu vou gravar no primeiro setor é exatamente esse código, tá? Mas esse código, ele vai ler também no disco, mas ele vai ler o setor 2 do disco, tá? Então, o código que está no setor 1 vai ler o setor 2 e carregar o setor 2 para a memória, tá? Então, CL tem que valer 2 aqui. CL ele é o setor, tá? Todo esse código aqui vai para o setor 1, tá, gente? Tá certo? Muito bem. Então, CL é o número do setor, tá? DH é o drive, então flop disk é 0, tá? DL é o boot drive, tá? Desculpa, DH é a cabeça, tá? A cabeça é cabeça 0, tá? Por quê? Porque eu estou na face 0. Então, na face 0, a cabeça é cabeça 0, tá? DL é o drive que eu estou lendo, né? Que é o drive de boot, né? Por que você não colocou simplesmente 0 aqui, né? Porque eu posso estar botando do drive C, por exemplo, tá? Então, o meu boot drive, é por isso que eu salvei o boot drive antes, né? Porque eu quero que esse código funcione tanto para disquete quanto para disco rígido, né? Se eu não tivesse salvo o boot drive aqui, né? Onde que eu salvo o boot drive? Aqui, ó. Se eu não tivesse salvo o boot drive aqui e, por exemplo, ignorasse isso daqui, né? Tirasse essa linha aqui, não declarasse a variável boot drive
e aqui eu não dissesse qual boot que é o boot de drive, né? Qual boot que eu tô botando aqui, não colocasse valor em DL, e colocasse 0 em DL, esse código só funcionaria para disquete, não funcionaria para disco rígido, tá? Então eu tenho que colocar o boot drive aqui, tá? E aí, finalmente, quando eu passei todos esses parâmetros, né, que estão definidos aqui, eu chamo a int13. O que a int13 vai fazer? Vai pegar, ler esse setor, vai ler esse meio magnético que é o disquete, vai ler o setor 2 desse disquete e carregar o conteúdo do setor 2 para esse endereço de memória dado por esse ponteiro aqui, que é SBX, tá? Então, ele é o buffer para onde os dados que estão no disco, o programa que está no disco vai ser lido e carregado, tá? Certo? E aí veja o seguinte, né? Que eu fiz o seguinte, aqui, ó. No começo eu empilhei ES, né? Antes de fazer toda a carga para a região de memória, né? Que eu quero que o meu kernel fique. O que eu fiz? Eu empilhei o ES e no final desempilhei o ES, né? Por que eu fiz isso? Então veja o seguinte, né? Eu empilhei ES aqui antes de carregar os setores para memória usando a int13, né? No caso, um setor só para memória, tá? E depois eu desempilhei ES, né? Por quê? Né? Porque ES, né, é um segmento de rascunho, né? Ele é utilizado para carregar códigos a partir do disco. Porque o que acontece? Quando eu dou esse salto aqui, quando eu dou esse long jump aqui, o que acontece? O CS fica com valor base, né? E o IP fica com valor 0, tá? E o ES vai ficar com o valor que ele tinha antes de eu usar a int13, né? Então, como o ES é um parâmetro para int13, eu empilho ele, né? Mas, na verdade, eu não entendi muito bem esse código. Eu acredito que ele seja desnecessário, né? Você faria isso, por exemplo, se você tivesse antes usado o ES para alguma coisa, e aí você carregou o kernel, e agora o ES ele está apontando para um segmento extra que o carregador do sistema operacional está usando. Aí faria sentido você empilhar aqui e desempilhar aqui. Por quê? Porque você está salvando, né, o ES para o kernel, quando o kernel sair, né, já que a pilha é compartilhada, o código voltar, né, para o código do carregador, no caso, né? Mas enfim, eu acredito que se você tirar isso aqui, funciona, tá? E esse é o segmento de rascunho usado pela int13, ok? Agora, vamos ver o seguinte, né? Quais registradores sofreram modificação? Né? Observe que após a carga, apenas ES sofreu modificação. Após o jump the word base 2.0, o valor de CS se modifica para base, o valor de IP vai valer 00, né? Então esse long jump, ele não modifica só o endereço do IP, tá? O jump curto, ele modifica só o valor de IP. O jump long modifica o valor de CS e o valor de IP, tá? Só que você verifica nesse código aqui, ó, que o DS, né? O DS, ele não foi modificado. Você modificou o DL, tá? E o DH, que fazem parte do DX. Mas o DS você não modificou. E o SS você também não modificou, né? Quer dizer, o kernel, no final do carregamento do kernel, né? DS está com valor antigo e SS está com valor antigo. O kernel que você carregou, ele pode ou não mudar os valores de DS e de SS se ele quiser. Né? A gente vai ver que ele vai mudar o valor de DS, mas não vai mudar o valor de SS, e eu vou explicar para vocês por quê. Tá? Bom, então aqui eu tenho o mapa de memória até agora, né? O kernel foi carregado nessa posição aqui, tá? Tanto o kernel quanto o setor de boot, eles ocupam um setor no disquete, tá? Então, tanto o kernel quanto o setor de boot, eles ocupam 512 bytes da memória, tá? E o que o programa faz, né? Eu já expliquei para vocês, né? Ele inclui o ult.inc, né? Ele recupera a unidade de boot, tá? Carrega o kernel usando o int13 da BIOS, né? O kernel é carregado no segmento extra na posição 1000 da RAM, né? Que mais, né?
Então, o seletor, né, o seletor de segmento é colocado em 0x100, né, mas você poderia ter colocado o seletor em 0 e em offset de 1000, né, isso funcionaria do mesmo jeito, tá? Você teria carregado o kernel do mesmo jeito, né? Bastaria você seguir lá os parâmetros da BIOS para fazer isso, tá? A variável k-size define o número de setores que você vai carregar, né? Então, nosso kernel tem ocupa um único setor do disco, mas poderia ocupar vários setores do disco, tá? Então, esse primeiro kernel ele é descrito daqui a pouco, né? Eu vou descrever ele para vocês. E ele não ocupa mais de 100 bytes, né? Então, k-size você deixa com 1 aqui, né? Ok? E o que faz a instrução de salto? Ela muda o valor de CS, muda o valor do IP e vai passar o controle para o kernel que foi carregado naquela região de memória que eu falei para vocês, tá? Então, eu aconselho a vocês, né, da mesma forma que eu fiz na aula passada, você fazer pequenos diagramas, tá? Então, vamos falar agora desse primeiro núcleo em assembly que nós estamos carregando para a memória, né? Esse primeiro núcleo em assembly é o kernel, né? Que veio do kernel.asm depois de montado pelo NASM, tá? NASM montou, você deu o comando lá NASM -f bin kernel.asm e gerou o arquivo kernel. Esse kernel vai ser carregado na memória no endereço 1000 hexadecimal, tá? Então, o que esse código faz? Ele inclui o arquivo de biblioteca, que é o ut.inc, que contém a função afficher, a função de exibição, né? E o código do kernel, né? Então, o código do kernel é esse que eu estou mostrando para vocês. O código do kernel ele vai incluir o arquivo ut.inc. Professor, isso aí não é uma duplicação de código? Sim, é uma duplicação de código, tá? Então, o código do kernel, esse jump start, ele está na posição 1000 de memória, tá? E aí você vai ter esse ut.inc aqui, que vai ser incluído, textualmente aqui, né? Vai ser um Ctrl+C, um Ctrl+V do ut.inc. E essa primeira instrução aqui vai estar no 0x1000 mais o tamanho do inc aqui, do ut.inc, tá? Em bytes depois de montado, tá? E aí o que você faz? Né? Você tem que alterar o DS, tá? Observe que DS, você vai mudar o valor de DS, tá? Para o mesmo valor que CS, ou seja, você vai colocar, né, no DS o mesmo valor de segmento que está em CS. Em CS está 0x100, tá? 0x100. 0x100 é aquele base, né, que a gente definiu, e você vai fazer com que DS valha 0x100, ou seja, vale a base também, né? Inclusive seria interessante você trocar esse 0x100 aqui por base, tá? Porque vamos supor que depois você mude base para um outro valor, tá? Então você define o base lá no ut.inc, tá? E coloca aqui ao invés de 0x100 base, tá? Para você melhorar esse código se você quiser, tá? Move o ES também para 0x100, tá? E a pilha, veja que a pilha você tá usando os mesmos valores de antes, tá? Para a pilha, tá? Ou seja, a pilha vai ficar no mesmo lugar, tá? E é obrigatório você mudar o valor de DS, por quê? Porque a função afficher utiliza a instrução load string byte. O que é a função load string byte? O que a instrução load string byte faz? Ela pega o byte apontado pelo ponteiro ds2.si e coloca esse byte em DL, tá? Então, se o DS não estiver apontando para o segmento em que está a mensagem kernel is speaking, você vai exibir outra coisa na tela. Você não vai exibir kernel is speaking. Você vai exibir algum lixo aí, tá? E pode, inclusive, até travar a máquina, tá? Então, é por isso que você tem que mudar o DS aqui para apontar para o mesmo segmento, tá? Porque agora você está em um outro segmento e executando um código diferente, tá? Então, o segmento que você está, ok? Aqui a pilha não mudou, né? O valor do kernel não mudou o valor da pilha. A pilha é a mesma. O segmento de pilha é o mesmo usado pelo setor de inicialização, a pilha compartilhada, tá? E aqui a gente tem o endereço de memória, tá? Então observe o seguinte, pessoal. A mensagem que você quer exibir, que é MSG00, né? Kernel is speaking, ela está no segmento de memória em que o kernel foi carregado, né?
Então, no mapa de memória, essa MSG000 aqui, aliás, essa MSG00 aqui, ela está nesse segmento do kernel aqui, tá? Então, como a instrução load string byte vai pegar o byte que está apontado por DSSI, tá? DS tem que estar apontando para o mesmo lugar que CS está apontando, tá? Que é o segmento que é o segmento do kernel, tá? Ok? Então veja, né, que o DS, tá? Ele tem que apontar para o mesmo lugar que CS, né? E MSG00, tá? Ele é o quê? Né? Ele é parte de um ponteiro aí, tá certo? Se DS tivesse apontando, se você não fizesse essa instrução aqui, ó, move a x, né, que vale 0x sem DS, se você tirasse essa instrução aqui, o DS ele estaria apontando, tá? Ele estaria apontando para o segmento onde está o setor de boot, tá? Ele não, então, quando você fizesse aqui no código, né? Quando você fizesse aqui no código, chamasse a função afficher, né? Você pegaria o byte que está em DSSI e colocaria em DL, né? Então, DS deve ser o endereço do segmento atual, pois os bytes apontados pelo ponteiro MSG00 estão dentro do segmento atual. MSG00 é o endereço do offset dentro do segmento, tá? Então, a rigor, ele é parte de um ponteiro. O ponteiro, na verdade, é DS:MSG000, né? MSG000 é o endereço, mas é o endereço de offset, tá? Que endereço é esse? Aí você tem que fazer a conta, né? Você tem que pegar o endereço de memória, onde esse código está carregado, que é 1000, computar todos esses bytes que estão daqui do jump start, né, incluindo a instrução jump start, até esse jump end aqui, né? E no final desse jump end aqui você tem o endereço, né? E nesse endereço você tem os bytes, que são os bytes dessa mensagem aqui, e aí você vai conseguir saber o valor desse offset aqui, tá? O montador faz isso automaticamente para você não precisa se preocupar, tá? Só se você for construir um montador um dia que você precisa saber isso, ok? Então o kernel não mudou o valor da pilha, né? O valor da pilha é o mesmo, como a gente falou. Então a pilha tem o mesmo valor de antes, mas poderia ser um valor diferente se você quisesse, tá? Então a gente já falou sobre os arquivos gerados, né, no começo da aula, a gente já explicou aí como que faz o disquete para dar boot, tá? E a gente já deu o boot, né? Então com isso a gente encerra aí essa primeira parte da aula, tá? Que fala aí sobre como você fazer o setor de inicialização que carrega o kernel na memória. Se você ficou com alguma dúvida, se você acha que faltou alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá? E agora nós vamos falar como compilar a BIOS, né? E como depurar a BIOS, né? Para isso nós iremos usar o emulador QEMU, e nós vamos então compilar a BIOS do QEMU, e nós vamos debugar também a BIOS do QEMU. Eu vou ensinar para vocês como debugar a BIOS do QEMU para vocês terem acesso a todo o processo desde o Power Up Reset, né? Desde o endereço do Power Up de Reset, fazendo o post, fazendo a int 19, carregando o setor de boot, entrando dentro da int 13. Você vai conseguir depurar tudo isso com o que eu vou explicar agora para vocês, tá? Então, a aula ainda não terminou, tem muita coisa interessante para ser falada, e vamos começar então agora a explicar como que a gente faz a depuração e a compilação, né? Primeiro compilar e depois depurar a BIOS aí, e o emulador agora vai mudar, a gente não vai usar mais o box, a gente vai usar o QEMU, porque aí a gente vai conseguir depurar a BIOS, tá? Se você só quiser ver um resultado rápido, você pode usar o box, né? Mas se você quiser algo mais sofisticado, como depurar código, depurar BIOS, use o QEMU, tá certo? Então vamos lá. Uma das coisas que eu quero que vocês percebam, tá? Antes da gente fazer a compilação da BIOS,
é que a BIOS do ZET, a BIOS de um processador, de uma placa normal, tá? O ZET é aquele processador que eu rodei, iniciei o MS-DOS com ele, o Windows 3.0. Ele é um processador que ele tem as mesmas características do 8088 e ele tem uma BIOS chamada ZBIOS, tá? Então, a imagem dessa BIOS, ela pode ser a BIOS.exe ou a BIOS.rom. Mas se eu for tentar iniciar o QEMU com essa BIOS, né, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir inicializar o display, tá? Nem com a BIOS.rom, nem com a BIOS.exe, tá? Então, essa BIOS que eu criei aí usando o compilador Watcom, ela não vai servir, tá? Para rodar o QEMU. Apesar do código-fonte dela ser bastante legível, bastante fácil de entender, ela não vai servir aos nossos propósitos, tá ok? Bom, pessoal, nessa parte da aula aqui, eu vou ensinar para vocês como compilar a BIOS utilizada pelo QEMU, tá? A BIOS utilizada pelo QEMU se chama CBIOS, tá? CBIOS, tá? Então aqui é o binário da CBIOS, tá? E eu estou rodando aqui o emulador, QEMU System x8664, com a CBIOS aqui, 1.10.0, tá? Que foi um arquivo que eu compilei, tá? E eu vou mostrar para vocês o resultado disso daqui, tá? Quando eu executo esse comando, tá? Aqui, eu tenho que dar Enter aqui, né? Quando eu executo esse comando aqui, eu vou rodar o emulador, tá? O ZET, que vocês podem observar aqui em cima, ó, a versão 1.10.0, né? Não sei se deu para ver ali, né? 1.10.0. Então ele vai dizer aí no bootable device porque, né, eu não especifiquei o device de boot aí. Eu vou executar novamente, tá, para vocês prestarem mais atenção aí e vocês perceberem que a versão da BIOS é a primeira coisa que ele printa, tá? Olha aqui, ó, 1.10.0, tá? 1.10.0. E aí depois ele vai tentar fazer o boot aí, mas ele não vai conseguir porque eu não passei imagem de flop, eu não passei nada. Ele vai dizer no bootable device, né? E aqui eu vou fechar, tá? O QEMU. Se eu não especificasse a imagem, tá? A imagem eu copiei nesse diretório aqui, ó. c:/zetmaster source bios cbios 1.10.0. Tá? Eu copiei nesse diretório aqui só para não ter confusão. Mas se eu tirar esse parâmetro "-bios" aqui e botar e iniciar só o QEMU, ele vai usar uma versão default da BIOS, que é uma versão built-in, tá? Então, ó, release 1.14.0 pré-built-in, né? Então, essa versão aqui é a versão que ele tem, que ele boota por default, tá? Agora você pergunta para mim, qual que é o objetivo de eu construir a BIOS, tá? Primeiro você entender todo o processo de boot, tá? Para você entender todo o processo de boot, é bom que você estude o código-fonte da BIOS, que você saiba como a BIOS funciona, e para isso você tem que compilar a BIOS, tá? Então, essa versão da BIOS eu peguei do seguinte site, ó. Eu vim aqui, digitei aqui cbios, né? cbios, tá? Então aqui cbios.org, né? E aí eu tenho a página de download, tá? Acho que está aqui. Aqui. Então aqui você tem as versões da BIOS, tá? Então veja bem, ó, cbios.org/downloads, né? Qual a versão que eu peguei? 1.10.0, essa daqui, ó, .tar.gz, tá? O que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês passo a passo o que eu fiz no meu Windows Subsystem for Linux, tá? Primeira coisa, né? Eu fui no meu diretório home, tá? Aqui, ó, $, significa que eu estou no diretório home. No meu diretório home só tem OS, né? E aí eu copiei esse arquivo .tar.gz para esse diretório aqui. Como copiar o arquivo para esse diretório eu expliquei na aula passada, certo? O que eu vou fazer? Ele usou dois compactadores aqui, usou o gzip, o gzip e usou o tar. Então, primeira coisa, ó, gzip cbios 1.0.tar.gz
você vai obter um cBIOS 1.10.0.tar. Aí tar-xvf, tá? X de extract, V de verbose, F de file, tá? cBIOS 1.10.0.tar. Então ele vai descompactar aqui os scripts, o código-fonte e todo o resto aqui, tá certo? Bom, feito isso, tá? Você vai entrar no diretório cBIOS 1.10.0. Então, cd cBIOS 1.10.0. A primeira coisa, geralmente quando você vai construir códigos do Linux, a sequência é sempre a mesma. Você tem um script de configuração, que é o configure. O configure ele vai criar um makefile, tá? Aí depois você vai digitar make, tá? E aí o make ele vai criar os executáveis para você, um ou mais executáveis, tá? Então eu achei que tinha um configure, eu digitei .configure aqui, mas não tinha, tá? Então configure no certify war directory. Aí eu dei um ls, vi que tinha um makefile prontinho aqui. Aí eu dei make, né? E ele reclamou, né? Ele reclamou. Na verdade, quando eu dei make, ele fez o configure, né? Ele fez várias checagens aqui, né? E aí ele começou a compilar aqui, né? Compile checking out, tal. E aí ele compilou todo mundo. Na hora de linkar, tá? Deu vários warnings aqui. Então, esses warnings podem ser uma indicação de que sua BIOS não vai funcionar, mas no meu caso eu mostrei para vocês que funcionou, tá? Então ele vai emitir vários warnings aqui, tá? Eu vou passar rápido aqui para vocês, tá? Só que na hora de linkar, né, com o LD, ele deu permission denied. Por quê? Porque eu não sou root. Então eu vou virar root, ó, sudo su, super user, né? Ele vai pedir minha senha. Eu errei a primeira vez aqui, depois acertei, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o make de novo. O make vai fazer tudo isso daqui de novo? Não. O make ele vai fazer só o que está faltando, tá? Ou vai refazer os códigos que você mexeu. Porque o make ele compara a data do arquivo, o objeto, com a data do arquivo fonte. Se for diferente, ele compila de novo. Senão, ele não compila de novo. Né? Então, ele vai ele vai construir os LD scripts, tá? E aí ele verificou aqui que eu não tenho Python instalado, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Eu dei aqui, ó, sudo apt get install Python. Eu tenho que ter o Python instalado no meu Windows Subsystem for Linux, tá? Para eu poder fazer, tá? Instalei o Python, ele instalou bonitinho aqui. Qual a versão do Python? Ele instalou a 2.7, né? Porque tem a versão 3, no meu Linux eu tinha 3.5, aí eu tentei compilar uma BIOS do... Eu tentei compilar uma BIOS do QEMU, né? Uma BIOS do QEMU, e ele reclamou também porque a versão do Python ele estava esperando a versão 3.9 e a versão que eu tinha era 3.5, né? Porque o Python 3 ele é diferente do Python 2.7, né? O Python 3.5 é diferente do 2.7, né? Aliás, o Python 3 é quase outra linguagem, né? Ele é totalmente diferente aí do Python 2, né? Mas enfim, porque eu estava tentando compilar uma BIOS muito nova e ele não deixou porque a versão do Python estava defasada, enfim, né? Acabei desistindo lá no Linux, vim aqui para o Windows, né? E aqui eu consegui compilar, tá? Então, ele criou um arquivo aqui, ó, creating out bios.bin, tá? Então, aí eu dou um ls aqui, tá? E eu vou ver os diretórios. Você tem o copy, você tem o docs, alt, tá? Aí eu vou lá no diretório alt, nesse diretório aqui, ó, cd alt, change dir alt, tá? Dou um ls, eu vou descobrir aqui que tem uma tal de bios.bin, tá? Eu vou renomear esse bios.bin para cbios 1.0.10.bin e esse arquivo aqui, tá? O que eu fiz com ele? Eu vim aqui, tá? E copiei esse arquivo aqui, cbios 1.10.bin, que foi criado dia 30 de 10 de 2021, às 15 horas e 36 minutos, né? Agora nós já estamos em 16 horas aqui, mas ele foi criado nesse dia aqui, tá?
e ele está no diretório, né, C ZMaster Source BIOS, tá? Então, quando eu vou rodar aqui o meu emulador, tá? Quando eu vou rodar aqui o meu emulador aqui, onde ele está? Ele está aqui, ou aqui. Aqui é o Windows, né? Então, só que aqui é o diretório do ZMaster, né? Não é esse que eu quero, é esse aqui, tá? Então, aqui, ó. Então, quando eu for rodar, né? Se eu rodar sem nada, né? Ele vai pegar a BIOS default aí, ó. Pré-built, né? 1.14.0, né? Agora aqui eu posso rodar com a BIOS que eu acabei de compilar, né? Olha só. 1.10.0. Agora o que é importante? Eu tentar compilar essa BIOS com a opção "-G", tá? Eu devo conseguir fazer isso porque aí eu consigo depurar a BIOS, eu consigo saber o que está acontecendo, tá? E eu consigo, como eu tenho código-fonte, eu compilei a BIOS a partir do código-fonte, eu consigo saber exatamente qual a função que eu estou entrando, o que está acontecendo, né? Quando eu chamo, por exemplo, a int 10, né, que eu mostrei para vocês lá, né, a int 13, aliás, né, quando eu mostrei para vocês que eu chamo a int 13 para ler o setor de um disquete, né, o que está acontecendo, né, o que a BIOS está fazendo, como que ela está interagindo com o disco flexível ou com o disco rígido para ler ou gravar o setor, né? Então tudo isso eu consigo ver por quê? Porque eu tenho o código-fonte. Lógico que nós estamos numa máquina virtual, mas isso já dá um bom entendimento para você, a partir do código-fonte, né, de como as coisas aí elas estão funcionando, ok? Então o próximo passo agora é construir essa BIOS utilizando aí a opção "-G", tá? Para a gente poder fazer o debug, ok? E esse diretório que eu copiei a BIOS, né, se eu der um ls aqui, um dir, se eu der um dir aqui, eu tenho a tal da CA BIOS aqui copiada, né? Certo? 30/10 aqui, né? Mas eu copiei para esse diretório, mas é um diretório arbitrário. Eu poderia ter copiado para qualquer outro, tá? É porque esse diretório aqui eu estava tentando rodar o QEMU com uma BIOS que estava nesse diretório aqui, que é a BIOS.ROM, né? Ou a BIOS.exe. Eu tentei com as duas aqui e não funcionou, tá? Então, basicamente é isso, né? E vamos agora tentar compilar a BIOS com a opção que permite a gente depurar a BIOS, ok? Depois que você compilou a BIOS, existem basicamente dois métodos que você pode utilizar para estar fazendo a depuração da BIOS. O primeiro método é você compilar novamente a BIOS com a opção "-G", né, para você anexar a informação de símbolos no código que você está compilando, tá? Esse método é o método que você vai utilizar, tá? Se você for depurar a BIOS usando o depurador GDB, GNU Debugger, tá? Esse método é um pouco complicado, por quê? Eu tentei fazer ele da primeira vez, tive um pouco de sucesso, mas não o sucesso que eu gostaria, né? Por quê? Você tem que usar um utilitário do Binutius chamado ObjectCopy para você mudar o formato do objeto, dos arquivos objetos, né, e das tabelas e símbolos. E também você tem que carregar 2 vezes a tabela de símbolos depois que você fez isso. Por que exatamente? Eu não entendi, né? Mas eu tentei fazer esse método, ele funcionou inicialmente, vou mostrar, vou fazer um vídeo aqui, né, mostrando até onde eu consegui chegar. E vou tentar repetir o processo do jeito que foi descrito. Tem uma página wiki que explica como faz isso, tá? Eu vou mostrar essa página para vocês e de repente vocês conseguem fazer a depuração da BIOS, tá? Usando o GDB. Mas nós não iremos adotar esse método, tá? Porque além de ser um método complexo, né, ele não é um método, por exemplo, que vai servir para BIOS em que você grava a BIOS numa ROM, né? Ou seja, você está começando um computador do zero e você tem que fazer uma BIOS, né? Você é
projetista de BIOS aí, você tem que colocar a BIOS para rodar numa máquina real, né? Como é que você vai depurar essa BIOS se você não tem um emulador? Hoje nós temos emulador, por exemplo. Eu posso fazer um projeto de um computador PC XT no Proteus. Eu olhei lá no Proteus, né? Quem não conhece o Proteus, dá uma olhada nas aulas de eletrônica, né? Que a gente explica lá como que usa o Proteus. Nas aulas de microcontroladores também a gente explica como usa o Proteus. Mas você consegue fazer um projeto todo usando o Proteus e consegue, com o Proteus lá você tem um debugador, você consegue debugar, né? Mas se você não tiver um emulador, como é que você debuga, né? Printando com printf, tá? É com print. Você vai pegar, você vai mandar um print, só que esse print você não vai mandar para a tela, né? Quer dizer, você pode mandar para a tela, mas também você pode não mandar para a tela. E se você não manda para a tela, você vai mandar para um terminal serial, tá? Para você mandar o print para a tela do computador que você está testando, né? Você tem que inicializar a placa VGA. Se você não inicializar a placa VGA, não tem como você dar print no monitor, tá? E outra forma é o debug print, né? Que é você enviar o print pela serial, onde você vai exibir esse print no monitor serial, por exemplo, tá? E qual deles a gente vai usar? Eu vou explicar como que usa os dois, tá? O print na tela, né? E o print via serial. O print na tela usa a função printf normal e o print via serial vai usar a dprintf, que é debug printf, tá? Esse método eu considero que é um método melhor, mas ele é trabalhoso, né? Aí você fala assim, porque você tem que encher o código de printfs, né? Aí você fala assim, puxa professor, mas para entender o código da BIOS eu tenho que colocar printf em todos os lugares lá para saber onde o código está passando, quais são os valores das variáveis, né? Não, porque isso já foi feito. Então tudo que você precisa fazer é habilitar esse printf, esse debug printf aí, e colocar prints adicionais se você quiser, recompilar o código e ver se o código está passando onde você espera que ele esteja passando, tá? Então, nessa parte final da aula eu vou explicar essas coisas para vocês, tá? E aí vocês podem se divertir na casa de vocês, depurando a BIOS, sabendo onde tá, o que cada função da BIOS está fazendo, né? Por exemplo, a função 0 da int13, o que ela faz, né? Que é a função que reseta o disco, que a gente viu na aula, né? O que ela faz exatamente? Você consegue olhar o código, você consegue depurar o código, consegue saber exatamente o que ela está fazendo, né? O Power On Self Test, o que ele faz exatamente? Você consegue olhar o código e ver, né, o que ele está fazendo exatamente. Claro que no emulador, né? Numa BIOS real, né, você teria que colocar prints, né, debug prints e mandar esses debugs para serial. Igual o Arduino faz, né? Por exemplo, o Arduino tem um monitor serial, né? Quem já usou o Arduino aí, os debugs você pode mandar para o monitor serial para você ver o que está acontecendo no seu código, se o código for muito grande, tá? E se você gravar uma imagem de ROM numa BIOS, você também vai fazer a mesma coisa, né? Porque você não vai poder depurar ela, fazer o on-chip debug, né? Existem umas ferramentas modernas que permitem fazer o on-chip debug, tá? Mas eu prefiro a maneira antiga, mandar os prints aí para serial e examinar o que está acontecendo, ver os pontos de passagem, examinar as variáveis e tudo mais, né? Então se você pega uma placa, por exemplo, como essa placa desse projeto que eu estou mostrando para vocês aí no vídeo, tá? Esse é um projeto de uma universidade americana, né, em que o cara usa o 8088 aí no modo máximo, né? E você tem uma porta paralela, que é o 8255, e você tem uma porta serial, que é o 8251. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse projeto aí, né? É um projeto que você consegue fazer pelo Proteus. E o cara fez um monitorzinho para testar o sistema aí, só que eu não achei o código do monitor, né? Então, por exemplo,
um projeto de iniciação científica, por exemplo, seria fazer um monitor para esse tipo de sistema, tá? Mas, por exemplo, 80386 você já não acha no Proteus. Então, para rodar o nosso sistema PEPAN, antes que eu me esqueça, PEPAN em francês quer dizer semente, tá? Muita gente viu a aula aí, viu semente no começo da aula. O que tem a ver semente com o sistema operacional? Semente é PEPAN em francês, tá? Então, com essas explicações aí, vamos continuar a nossa aula, tá? E explicar aí como debugar a BIOS, ok? Bom, então vocês devem estar se perguntando assim, bom, como que eu faço a depuração da BIOS, né? Por que é tão importante compilar a BIOS? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou iniciar aqui o QEMU, ele vai estar parado inicialmente, né? Eu vou tirar o pause e eu vou botar do meu flop ali, né? Aquele programinha que eu mostrei para vocês na aula de hoje, tá? Então vocês veem aqui que você tem uma mensagem aqui, ó, CBIOS, tá? Version 1.10.0, né? Construída em 30/10/2021, né? Você viu que o meu mouse ele ficou agarrado. Bom, agora ele saiu aqui, né? Bom, tudo bem. Mas você quer saber onde que está essa mensagem aqui no código-fonte. Como é que você faz? Bom, você vai vir aqui, tá? No diretório source, tá? Então cd source. Aí você vai digitar o seguinte comando, ó, grep cia bios asterisco, tá? Então você vai ver que num arquivo chamado output.c, tá? Tem exatamente essa linha, ó, cbios version, o número da versão, né? E version aqui, né? E não tem, parece que mais em nenhum outro lugar, né? Tem no bootsplash.c, né? Mas qual que é a versão que ele está exibindo aqui, né? Então eu vou mexer no bootsplash.c, que deve ser provavelmente, né, bootsplash é a tela inicial do boot, né? O splash é aquilo que aparece quando abre um programa. Por exemplo, você abre o PowerPoint, aparece lá PowerPoint versão tal, do ano tal, e depois o PowerPoint abre. Então essa telinha que aparece inicialmente é o que o pessoal chama de boot splash, tá? Então eu vou mexer no bootsplash.c e vou mudar essa mensagem, tá? E depois nós vamos compilar e botar de novo para ver o que acontece, tá? Então eu vou vir aqui no meu Notepad, tá? Veja que eu estou aqui no Windows Subsystem for Linux, tá? É muito importante você checar isso aí. Caso contrário, você pode estar editando o arquivo errado, né? Então, eu vou vir aqui abrir, tá? bootsplash.c. Então, aqui, ó, bootsplash.c. Vou abrir. Vou procurar a mensagem, Ctrl F. CBIOS, né? Eu colocar aqui, é um printf, né? Printf, ROM, não, BIOS do Ronaldo, tá? Só para a gente testar aqui. Se não for nesse daqui, vai ser naquele outro, tá? Não tem para onde correr. Então, feito isso, eu vou simplesmente dar um cd ponto ponto, fazer o make novamente. Né? Estou fazendo o make aí novamente. E quando você for executar o QEMU, tá? O QEMU a gente vai ter que parar ele aqui, tá? A gente vai ter que apontar para onde a BIOS foi construída, tá? O diretório em que a BIOS foi construída, tá? É o diretório alt, né? Ele colocou aqui, ó, onde que está aqui? Creating alt bios.bin. Então, cd alt, né? Enter. Por que não está querendo entrar aqui? Ó.
Às vezes ele dá esses problemas aqui. Então, cd alt ls-la, né? Então, eu vou ter aqui um bios.bin criado aqui em 30 de outubro, às 18h13, certo? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou querer que o meu, né, o meu QEMU, qual que é o QEMU que eu estou executando? Esse daqui com pausa, né? A BIOS 1.10 aqui. Então eu vou vir aqui, editar as propriedades, eu quero ver para onde que a BIOS está apontando. Bom, o flop, vamos lá. Tem toda essa linha de programa aqui, ó. O executável do QEMU, que é o QEMU System 386, que está no Program Files /QEMU, tá? Aí a opção "-BIOS", aí o caminho do Windows Subsystem for Linux, tá? Então aqui, diretório alts bin bios.bin. Então está atualizado, sempre vai estar atualizado. E o flop disk aqui é aquele flop disk que eu deixei lá no Cygwin 64 lá, tá? Então vou dar um OK aqui, eu não preciso mudar nada, tá? Só rodar novamente e observar, tá? Clica 2 vezes aqui. Tira o pause. BIOS do Ronaldo, tá vendo aqui? Então, pessoal, veja, o que isso permite a você fazer, tá? Permite a você seguir o fluxo de execução. Então, por exemplo, né, você tem aqui, né, BIOS do Ronaldo. Aí ele tem essa função display UUID. Mas essa função que escreveu isso aqui, tá? Ela foi chamada pela função enable VGA console, tá? Quem que chama enable VGA console, né? Então, aí você faz a mesma coisa, né? Se você quiser aprender, tá? Você faz a mesma coisa, ó. cd grep enable VGA console asterisco, tá? Bom, ele não está aqui. Provavelmente ele vai estar no VGA source, ó. cd VGA source, tá? Aí você vai repetir o comando, pode vir com a setinha do mouse para você não ter que digitar tudo, tá? Também não está aqui. Source, VGA source, cd source. Deixa eu ver se tem mais. Se tem mais coisa aqui. Tem um standard. Enable VGA console, né? grep. Vamos lá. grep enable VGA console asterisco. Assim, apareceu aqui, ó. Apareceu. No diretório fonte, no boot splash tem a função, né? E no boot splash, no mesmo boot splash, ela está sendo chamada, né? E no option rounds.c tem o enable VGA console, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Ctrl C, Ctrl F, clica 2 vezes aqui, ó, Ctrl V, localizar próximo, ó, disable boot splash, chama enable VGA console, né? Tem mais alguém que chama? Não, né? Nesse arquivo aqui não. Mas você tem um arquivo aqui, ó, né? Quando você deu grep, né? Grep é para pegar coisas nos arquivos, né? Então, quando você tem o option rounds.c, tá? Você vem aqui, arquivo, abrir option rounds.c, tá? Abrir aqui, Ctrl F, Ctrl V, localizar próximo, enable VGA console, quem chamou foi a VGA ROM setup, tá? Certo? Quem chamou a VGA ROM setup? Aí você vai, né, pessoal? Ó. Quem chamou a VGA ROM setup? Vamos olhar aqui, ó. Você vai hackeando, ó. grep VGA ROM setup asterisco. Power on self test, tá? Que é quando você liga a sua máquina.
ele tem o VGA ROM Setup, né? Então o post já está aberto aqui porque eu ia falar dele, né? Então eu já vou dar já vou encontrar aqui Ctrl F VGA ROM Setup, tá? Espera aí que eu digitei alguma coisa errada aqui. VGA ROM não tem sublinhado, né? Então, localizar próximo, VGA ROM Setup, né? Tá no main init, main setup code, tá? Tá sendo chamado em mais algum lugar? Não, né? Ó, localizar próximo, né? Não está aparecendo em mais nenhum outro lugar. Quando eu dei grep, apareceu em outro lugar? Apareceu no optionROMs.c, né? Mas como a gente está botando a máquina, é mais provável que ele foi chamado a partir daqui a primeira vez, né? Então, quem chamou? Main init, tá? Então eu vou dar um grep main init aqui para ver quem chamou main init, tá? Então aqui eu venho aqui, ó, grep main init asterisco. Então, main init, né, não tem aqui, né? E tem um tal de reloc pré-init, né? Relocate initialization code uncall main init. Reloc pré-init, né? grep reloc pré-init asterisco, tá? Util.h e post.c. Tem um arquivo assembly, tá? Que eu inclusive abri ele aqui, que é o romlayout.s, tá? Que ele tem aqui, né, vários pontos de entrada, né? Então, ponto de entrada da interrupção deres, né? Certo? Não. Ponto de entrada 19 oficial. Jump entre 19, tá? Onde que está entre 19? Ctrl F entre 19. Vamos procurar aqui. Entre 19, entre int 32, C function flat handle 19. A função da int 19 é aquela que a gente viu que dá o boot, né? Então vamos procurar handle 19 no código, né? A gente vai ver aí, ó, entre 19 oficial, jump entre 19. Então eu vou dar um grep entre 19 aí para ver, né? Grep entre 19, assim que escreve, né? Opa, esqueci do asterisco aqui. Grep entre 19, asterisco. Então tem no Power On Self Test, set interrupt vector table, né? Func 16 entre 19 oficial, né? Bom, enfim, vocês conseguem, né, vasculhando o código aí, descobrir onde que está cada coisa, tá? E se você quiser, você também pode, né, colocar alguma coisa, por exemplo, no Power On Self Test, né? Você pode dar um printf aqui, ó, printf initializing interfaces, tá? Barra N aqui, tá? E ponto e vírgula, né? Então, vamos salvar aqui. Vamos dar um make, né? cd ponto, make, não precisa da make clean, tá? Ele vai compilar só aquilo que eu mexi. Para que eu estou fazendo isso, né? Para ter certeza de que o fluxo de execução é aquele que eu estou imaginando, tá? Então ele já criou lá, né? O meu link aqui já está apontando para onde eu quero, tá? E eu vou tirar o pause aqui, né? Eu tiro o pause aqui da minha máquina. Warning, could not load Bixbuf, certo?
reset. Parece que o printf não funciona naquele local, né? Por quê? Porque o VGA não foi inicializado, né? Certo? O printf só vai funcionar depois que você inicializar o VGA. Então, espera aí que a gente vai mudar isso aqui, tá? Então a gente sabe que aqui, né? Esse printf aqui não vai funcionar, vou tirar ele daqui. VGA ROM setup, depois do VGA ROM setup, eu posso colocar um printf aqui, né? VGA setup done, né? Vou salvar aqui. Então é assim que você brinca com o código, tá? Você vai mexendo, vai vendo o que está acontecendo, né? Mas não é a melhor coisa que você pode fazer. A melhor coisa que você pode fazer é construir, tá? o QEMU, tá? A partir do... Olha aqui, ó, VGA Setup Done, tá vendo ali, ó? Ó, VGA Setup Done, tá? Então, beleza. Então, você consegue mexer no código, dar uns prints aí, né? Vocês podem observar que tem dois printf, tem o dprintf, tem o printf normal. O printf normal ele escreve, né, na janela do boot e assim por diante, tá? Isso daqui não é a melhor coisa que você pode fazer para você entender a BIOS, tá? Bom, já que compilar o QEMU é complicado e a gente não conseguiu aqui porque envolve uma série de dependências, tá? Eu não consegui compilar o QEMU nem aqui no Linux Windows Subsystem for Linux e também nem no Linux eu consegui compilar o QEMU, né? Por causa de uma série de dependências aí, de bibliotecas, às vezes da versão do Python que é uma versão que a versão que eu tenho instalada é muito nova e ele quer uma versão mais atual, enfim, uma série de coisas aí, né? Então, como é que você faz para depurar, né? A gente viu que a gente pode depurar com print, né? Eu acabei de mostrar para vocês um exemplo em que eu dei printf e apareceu, né, algo na tela, né? Então a gente tira o pause aqui e a gente tem essa mensagem, né? VGA Setup Done e a BIOS do Ronaldo aqui que eu consegui mudar, né? Agora, existem outros prints que você pode dar nessa janela aqui, que é usando a função dprintf. Como é que eu descobri isso daí? Porque você verifica o seguinte, né? Nessa janela aqui, ele dá um warning, né? Esse warning, se você procurar no código da BIOS, você não vai achar, porque é um warning que o código do QEMU está dando, não o código da BIOS que o QEMU está rodando, certo? Então, o que você vai fazer, né? Vamos supor que você queira investigar, né? Você queira aí, né, saber o que está sendo executado, né? Então, eu vou utilizar a função dprintf, tá? Ao invés da função printf, eu vou usar a função dprintf e vou ver o debug na tela, para ver onde que o código está passando, tá? Esse debug, ele também é feito, né, quando você tem uma BIOS rodando num processador, e essa BIOS, você não vai ter um programa de debug para debugar ela, né? Então, o que você vai fazer? Você vai mandar mensagens pela serial e você vai utilizar um terminal serial para ver essas mensagens de debug, né? Então, por exemplo, vamos procurar aqui um uso da função dprintf para ver como é que ela é usada, né? Basicamente, ela é usada igual a função printf, né? Só que ela tem esse 1 aqui, que provavelmente é o número do console que eu estou mandando o print de debug, né? Dprintf deve ser debug printf, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? No main init, né? A gente tem o start boot, né? O start boot vai iniciar a int 19, né?
Então eu vou dar um dprintf aqui, tá? Iniciando o processo de boot /n, né? Então naquela janela lá tem que aparecer, tá? Isso daqui. Na janela de print, na janela de debug, tá? Então vamos lá, né? Eu vou dar um make aqui. Eu tenho que ser root, né? Sudo su. Vou dar um make. Não, pget não. Make. E ele deve compilar o post, né? Que é o arquivo que a gente mexeu. Só o post. Os outros ele não vai mexer, ele só vai linkar depois, tá? Aí ele vai fazer o build do LD script, gerou a BIOS ali, beleza, né? Então, eu já estou com... Vou fechar isso aqui, né? Então vamos lá. Como é que você vai exibir os prints de debug, tá? Vamos aqui iniciar, né, o nosso Ubuntu, né? Que é o Windows Subsystem for Linux, tá? Porque se você simplesmente vier aqui digitar isso aqui na barra do Windows Explorer, você não vai ver nada, né? Você tem que iniciar o sistema primeiro para você poder ver alguma coisa, tá? Bom, então aí o sistema foi inicializado, tá? Então eu posso vir aqui e acessar o Windows Subsystem for Linux. Eu vou lá na minha pasta, tá? Home, Ronaldo, cBIOS, source, tá? Qual foi o arquivo que a gente modificou, né? Então, eu não me lembro agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um grep aqui, né? Iniciando asterisco. Ah tá, eu não entrei no diretório, né? cd cia bios. Não precisa digitar o nome inteiro, certo? Só da tab que ele vai para você, tá? cd source grep iniciando asterisco, né? Então no post.c eu dei um dprintf aqui, ó, iniciando o processo de boot, tá? Por que eu escrevi em português? Porque o código todo está em inglês, né? Se eu der escrever alguma coisa em inglês, você pode achar que não funcionou, tá? Mas enfim, eu modifiquei o código, compilei e tal, e eu quero ver esse print aparecendo na janela de debug. Como é que eu vou fazer? Você vai fazer os passos que eu vou te falar agora. Você vai vir aqui, você vai pegar esse QEMU System i386 aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Você vai copiar esse atalho aqui, tá? Esse aqui é o QEMU System 64, né? Para máquina de 64 bits. Não é esse que a gente vai mexer. Eu vou mexer nesse daqui que eu renomeei para BIOS 1.10 debug aqui, né? Então, você vai acrescentar as seguintes linhas aqui no campo de propriedades, ó. Grava bem o que eu vou falar, ó, né? Ó, vou mostrar a linha inteira para vocês, ó. É uma linha gigante. Então, primeiro, né, o nome do executável, o caminho do executável, né? Menos BIOS, o caminho da BIOS. O caminho da BIOS ele tem que estar acessível, tá? Se você não iniciou o Linux, né? Provavelmente isso aqui não vai funcionar, tá? Se você não usou o Windows Subsystem for Linux, se você não iniciou o Ubuntu, tá? Esse caminho aqui não funciona no Internet Explorer, provavelmente aqui também não vai funcionar, tá? Mas enfim. Ou talvez não funcione da primeira vez que você rodar, tá? Menos flop disk a imagem do seu flop disk, tá? A gente está usando a imagem da aula 1. Poderia ser a imagem da aula 2 também, né? Enfim, mas menos S de stub, menos S de start, tá? Aí você vai incluir o seguinte
os seguintes parâmetros, né? Menos char dev, standard IO. Agora aqui eu não sei se é vírgula ou se é ponto. Eu acho que é vírgula, tá? ID igual a cbios, né? Menos device isa traço debug com vírgula, tá? IO base 0x402, vírgula. Char dev igual a cbios. Pronto. Você fala assim, professor, mas como é que você sabe tudo isso daqui? Isso daqui é uma receita que eu vi na internet, tá? Então, se você procurar na internet aí, how to see debug information in a terminal for cbios debug, por exemplo, tá? Digita uma coisa desse tipo aí. Você vai achar isso aqui, tá? Mas aqui eu já estou te dando a receita pronta, tá? Então eu vou dar OK aqui, não vou mexer em nada, tá? Vou dar até cancelar aqui, né, por segurança, tá? E aí eu vou clicar 2 vezes aqui, tá? Ele vai rodar. Nota que aqui é a janela de debug, tá? E aqui é o meu QEMU que está parado, tá? Às vezes o mouse ele entra aqui, mas ele não aparece. É estranho isso, né? Deixa eu tirar a janela daqui. Cliquei aqui. Está difícil clicar aqui, viu? Agora ele deixou. Ele tem esses probleminhas aqui. Eu vou tirar o pause aqui, tá? Vou tirar o pause aqui. Tirar o pause aqui da máquina. Eu já sei porque que ele não estava deixando. É porque você tem que ser paciente, ó. Você tem que esperar ele exibir essa linha aqui, tá? Eu estava um pouco impaciente, por isso que ele não deixou. Então, eu vou vir aqui, ó, vou tirar o pause, tá? Olha lá olha lá o print que eu coloquei aqui, ó. Tá? Aí você fala assim, bom, e esses outros prints aqui, né? Onde que eles acontecem? É só você procurar no código, tá? Por exemplo, eu quero saber, por exemplo, onde começa o running option run at esse endereço aqui, né? Onde que está isso no código? Dá um grep, procura, né? grep-r, inclusive, procura recursivamente, tá? Nos subdiretórios. Eu não falei isso para vocês, tá? Mas o grep, você pode usar grep-r. Se você não quiser ficar entrando em um monte de diretório e procurando aí, tá? E tem as outras coisas aqui também, run size, PCI, a inicialização dos dispositivos PCI, né? Found 6 PCI devices, né? 6 dispositivos PCIs aí, né? PCI é Peripheral Connect Interface, tá? São placas que você pluga no barramento do computador, tá? A gente vai falar sobre o barramento de computador no curso de arquitetura, tá? Então existe o barramento ISA, existe o barramento PCI, enfim, né? PCI é o mais usado atualmente, tá? Mapeamento dos devices aqui, PCI, tá? Então você pode depurar, tá? Aí você fala assim, professor, mas a gente vai estudar BIOS a fundo? Não, esse curso aqui não é um curso de BIOS, tá? Mas se um dia você for trabalhar com isso, você for trabalhar com BIOS, e você quiser saber por que uma BIOS não está botando, né? Ou por que a BIOS está travando, né? Não está inicializando o computador. Tem cara que trabalha só com isso, gente, tá? E que tipo de ferramentas esses caras usam? Emulador, gente. Ninguém fica mais A gente não tá mais naquela época que você fica mandando informações pela serial e depurando via serial. É legal fazer isso? É legal. Quando você tem um processador que não tem emulador, você faz isso. Mas quando você tem um processador que tem emulador, você vai usar o emulador, evidentemente, tá? Bom, tem também a forma de você depurar a BIOS usando o GDB, tá? Essa forma, eu vou dar o caminho das pedras para vocês, tá?
vocês podem tentar fazer na casa de vocês, tá? Mas eu não tenho garantia de que ela vai funcionar. Essa daqui, como eu mostrei para vocês, funciona, tá? Mas a que eu vou falar agora pode ser que não funcione. Então, eu vou repetir o processo aqui, vou mostrar o tutorial para vocês, e vocês podem tentar fazer na casa de vocês, tá? Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser o seguinte, ó. Você vai vir aqui no Makefile, tá? Da CBIOS, né? Esse aqui é o Makefile. Eu vou abri-lo com o Notepad++. E eu vou procurar nesse Makefile onde estão os C-flags, né? Os flags que o compilador C, tá? Que está sendo usado para compilar esse código, está usando, tá? Então, aqui são os fontes que ele está compilando, né? Que parece que também são os fontes, né? Tudo .c aqui, tá? Aqui você vê o seguinte, ó, CPP flags, né? Não é aqui que você vai mexer, por quê? Porque isso aqui provavelmente é para compilador C++, o seu compilador é C, tá? Quando você vê CC, por exemplo, é compilador C, tá? Então o que você vai fazer, ó? Você vai colocar nesse common flags aqui, tá? A opção "-g", tá? Então veja que aqui já está com a opção "-g". Por quê? Porque eu adicionei essa opção, né? Não tinha essa opção, eu vim aqui e adicionei "-g", tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir no... Vou fechar. Eu venho no Windows Subsystem for Linux, tá? Vou no diretório raiz, cd ponto, do make clean. Eu não vou fazer isso, tá? Mas você vai dar make clean aí, tá? Bom, vamos fazer isso, tá? Make clean. Ele vai limpar todos os objetos ali, tá? É que eu não sou root aqui, né? Ele dá make clean, ele vai limpar todos os objetos, beleza. Aí você vai dar make, aí ele vai demorar um tempão aí para compilar tudo de novo, tá? Beleza. Quando ele terminar a compilação, tá? Você vai seguir o seguinte tutorial, ó. O tutorial que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, terminou a compilação. Eu vou entrar aqui no site, ok? O que eu ia ver mesmo? Ah, lembrei o que eu ia ver. Não ia ver isso aqui. Eu ia ver o... Na verdade, não era nem esse diretório. Na verdade, o que eu queria mostrar para vocês é o que está aqui no... no diretório sistemas operacionais, tá? E aqui eu tenho um debugging CBIOS aqui, tá? Certo. Então, aqui, né, eu tenho aqui uma informação de como debugar o GDB com QEMU, tá? Então, como debugar a BIOS, né, do GDB com QEMU. Menos S de stub, menos S de stop, tá? Aí você vai rodar o QEMU desse jeito aqui, tá? Beleza. Isso a gente já está fazendo, tá? Onde a gente está fazendo isso? Nesse link aqui, né? Deixa eu minimizar isso aqui. Nesse link aqui, ó. A gente já está rodando o QEMU desse jeito, tá? Com ele parado, né? E com ele parado aqui, né? Certo? Eu já copiei a CBIOS do diretório em que eu compilei ela para o meu diretório aqui, home, Ronaldo, tá? Eu fiz uma cópia do CBIOS para cá, tá? Vou entrar dentro do diretório CBIOS, né? cd CBIOS aqui, rodar o GDB, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e rodar o meu QEMU, tá? Com aquelas opções de BIOS lá, tá? Beleza, vou vir trazer ele para cá.
Trazer isso aqui para cá também e deixar o GDB aqui, tá? Aí eu tenho que seguir a receita de bolo aqui, tá? A receita de bolo está dizendo para mim que eu tenho que carregar o ROM 16, mas o meu sistema é 32 bits. Como é que eu sei isso? Porque lá no Makefile, tá? Se você olhar o Makefile aqui, eu coloquei o "-m32" aqui. Então é um código de 32 bits, né? E para linkar, eu coloquei no modo de emulação "-elfi 386". Você pode observar isso no Makefile, tá? Ah, professor, eu não entendo Makefile. Fica tranquilo que até o final do curso você vai entender bonitinho isso aqui, tá? Eu só estou falando linhas gerais aqui para você saber, tá? Aí eu quero colocar um break no main init. Vou ver se eu consigo, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dar um GDB com essa tabela, o comando GDB tem que ser desse jeito. Como eu iniciei o GDB direto, eu tenho que adicionar essa tabela de símbolos aqui. Então, eu vou procurar uma ROM 32 no meu código, tá? Então, eu vou vir aqui no meu código, tá? Vou vir aqui no diretório Alt e vou procurar uma ROM 32 aqui, ó. ROM 32 seg.o e ROM 32 seg-strip.o, tá? Não vou pegar de 16 porque, né, não faz sentido, tá? Meu código é 32 bits, então, ó, como é que é mesmo aqui? Add symbol file, Alt, que é o diretório, ROM, deixa eu ver aqui, ROM 32 seg.o, tá? Yes, aí ele leu. Add Alt barra ROM 32 seg.strip.o. Yes. Tá. Ela falou que não achou informação de debug. Olha que coisa, né? Tá, então aqui não tem informação de debug. O que mais que eu preciso, né? Vamos olhar aqui no tutorial aqui, ó. Fazer object copy eu não vou precisar, porque o meu código é 32 bits, então não preciso ajustar os offsets aqui, tá? Isso daqui eu também não preciso, porque minha máquina é um i386, e esse ROM offset 16 também eu não preciso colocar, porque a minha máquina a gente já colocou o ROM offset 32, tá? Aí eu quero depurar o VGA ROM, tá? Então eu vou procurar o VGA ROM aqui. Aqui não, né? Aqui. O VGA ROM provavelmente está aqui em source, porque no VGA eu já olhei e não tem nada, tá? Então tem aqui um VGA hooks, tá? .o. Deve ser esse cara que eu tenho que adicionar, tá? Então vou vir aqui, add symbol file alt source VGA hooks.o. Acho que é isso. Yes. Aí leu. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar ou run ou cont, né? Então, run. Não, cont. Ah, eu não fiz a conexão TCP/IP, né? Então, target, remote, localhost, 1, 2, 3, 4, tá? Ó, ele parou num ponto ali, tá? Que ele não sabe exatamente qual que é, tá? Eu vou dar um break aqui, naquela função para ver se eu peguei a tabela de main init, né? Main init aqui. Ó, make breakpoint for future load. Quando ele dá essa mensagem é porque ele não achou breakpoint, né? Então nem adianta você colocar breakpoint aqui porque não vai ter, né? Vamos carregar a ROM 16 aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, load symbol file alt, do jeito que está falando lá no tutorial, ROM 16, porque inicialmente você tem um código de 16 bits, né?
Então no tutorial ele manda colocar ROM16.o. Vou carregar essa tabela de símbolos aqui também. Load symbol file. Load symbol file. É add symbol file, não é load symbol file. Add. Yes. Dá um step aqui para ver se ele está fazendo alguma coisa. Ó, ele tá num código aqui, gente. Ó, ele conseguiu reconhecer uma tabela de símbolos. Ó. Se eu der outro step aqui, ele continua. Ó. How to print register values in GDB. Você tem que dar P dólar o nome do... Então vamos lá. Será que P dólar flags vai funcionar? Void P. Bom, PEAX, por exemplo, funciona, né? Mas eu vou continuar com o step aqui, ó. Aí, ó, ele vai entrar nessa função aqui, né? Vou dar um step aqui. Clear interrupt flag, né? Você não precisa ficar digitando step, você pode dar enter, né? CLD, clear direction flag, move EAX, SX, e aí você vai, ó. Step, 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 step. Load GDT. Você vê que aqui, ó, load DT é load GDT, né? Quando a gente entrar em modo protegido, a gente vai carregar, a gente vai ter essas instruções para carregar o vetor de interrupções, né? Interrupt Description Table e a Global Description Table aqui, tá? Modo protegido eu vou falar na outra aula, né? Então vou continuar dando step aqui, tá? E aí ele vai, né? Ele vai. Aí ele já chegou num ponto aqui que ele já se perdeu, né? Ó, não consegue achar as limites da função atual, né? Então, se você quiser, né, fazer uma depuração com GDB, tá? O que eu recomendo para você, tá? Vou tirar o pause aqui, tá? Ele vai botar aqui, o GDB nem pegou nada porque eu não consegui colocar nenhum breakpoint. Então, é o seguinte, gente, se você quiser usar o GDB, faz o seguinte, você baixa o fonte todinho do QEMU, compila o fonte do jeito que eu falei, .configure, .make, né? Não, .configure, né, para ele criar o makefile, make, e depois você dá make install, tá? E ele vai instalar o GDB com compilado. Não se esqueça de colocar a opção "-g" para você poder depurar depois, tá? Aqui, como eu mostrei para vocês, é um processo que às vezes funciona, às vezes não funciona, então não é um processo certo aí que vai funcionar sempre, tá? Então, um processo que queria funcionar sempre seria você compilar o código todo do QEMU, tá? Junto com a BIOS. Aí você teria acesso a tudo aí, você conseguiria colocar breakpoint, enfim, conseguiria fazer tudo aí, né? Mas, como eu não consegui compilar o código do QEMU inteiro, tá? Só consegui compilar a BIOS, então tem esse problema aqui, né? Eu não consigo depurar com o GDB, tá? E depurar a BIOS com GDB também usando essa receita aqui que o cara passou aqui, eu já mostrei para vocês aqui que também não funciona, tá? Mas você pode tentar na sua casa aí. Se você conseguir, deixa aí nos comentários, tá? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Nós vamos ficando por aqui, que a aula já está bastante longa, tá? Se você descobriu alguma coisa interessante, se você acha que eu deixei de falar alguma coisa, que eu esqueci algum detalhe, por isso o debug com GDB não funcionou, ou se você conseguir fazer funcionar, então você faz um vídeo, deixa o link do seu vídeo aí na descrição para ajudar a gente, tá? Então, é isso daí. Até a próxima aula aí e bons estudos, né? Na próxima aula nós não iremos mais falar de BIOS, nós vamos focar apenas, né, nas próximas aulas nós vamos focar apenas no sistema operacional, tá ok? Então, até a próxima aula e bons estudos.